Fala meus amigos do sexto ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem pessoal? Aqui com vocês mais uma vez o professor Pedro Henrique, que é professor de História do Ensino Médio e está aqui mais uma vez dando uma força a vocês nas nossas aulas de História. Tudo bem? Então, lembrando a vocês, na aula passada eu estive junto com vocês, trabalhando assuntos do módulo 2 do livro. Então, por gentileza, quem não acompanhou a aula, volta um pouquinho os vídeos aí da playlist de vocês do sexto ano e olha lá o vídeo que a gente começou a dar uma introdução, tá? A ver ali as principais características do continente africano, as principais peculiaridades, tá? Daquele extenso território. A gente destacou ali o que era continente, destacou a importância daquele território em relação à influência de clima, em relação à influência de relevo, tá? Então toda essa parte geográfica vimos na aula passada. A gente destacou também que a partir deles surgiram as primeiras ações humanas ali dentro do território africano, tá? Então as primeiras ações humanas, os homens ali pré-históricos, toda a evolução, ela começou a se desenrolar naquela localidade, tá? E aí o ser humano ele começou a ter um desenvolvimento diferente, a ter questões de coletividade, a ter questões de dimensão demográfica maiores, tá? Densas. Então isso foi o que a gente viu na aula passada e dando continuidade ainda falando sobre África, tá? Especificamente sobre a África antiga. Agora a gente vai falar de algumas culturas, tá? De alguns povos que habitaram aquela região ali logo no início dos tempos, tá? A gente tá falando aí de um período muito distante, tá? Alguns séculos aí antes de Cristo. Então é muito importante a gente conhecer, a gente ter uma dimensão desses povos que contribuíram para fazer todo um enriquecimento, a construção de grandes civilizações, a construção de várias ferramentas para termos hoje um mundo mais confortável, um mundo mais criativo em relação a várias tecnologias, em relação a várias culturas. Então a história ela parte através dessas características, tá? Da gente estudar essas grandes civilizações que temos no passado para a gente entender a sua história, tá? Para a gente ter uma perspectiva ali sobre o seu grande panorama e assim a gente fazer um link, a gente fazer uma conexão de como a gente vive nos dias de hoje e a gente fazer várias reflexões, tá? Pessoal, mais uma vez eu deixo a página para vocês, a página do livro, vocês do sexto ano. A gente vai começar a falar a partir da página 6, tá? Lá no módulo 2. Então, lembra que essa aula está sendo uma continuidade da aula passada, tá? Que eu trabalhei com vocês também, que era justamente a introdução à África Antiga. E agora na nossa aula de hoje eu trouxe aqui um slide para vocês. História, a África Antiga, uma diversidade de povos, tá? Vamos primeiro entender, a gente está falando da África antiga, tá? O extenso território ali, o continente africano, onde habitaram alguns povos que ao longo do tempo foram se desenvolvendo e transformando em reinos, transformando em grandes impérios, tá? Aí, num período muito distante ao nosso, tá? E por que, professor, uma diversidade dos povos? Porque, pessoal, não existia um único povo. Tá? Não existia uma única cultura, não existia uma única escrita, não existia um único comportamento, tá? Então eram vários povos que viviam ali entre si, alguns aliados, alguns inimigos também. Então vão acompanhando, tá? Mais uma vez, deixo claro que estou aqui sempre para ajudar vocês do sexto ano, tá? Embora que vocês não me conheçam, acredito que pessoalmente, mas a gente está aqui trabalhando da melhor forma através dessas aulas online, tá? Pessoal, vamos começar a nossa aula, tá? Ó, como sempre, trago algumas setinhas aqui para vocês. Acredito que vocês já estão acostumados com os meus slides, tá? Então, esse slide aqui em específico, eu vou falar um pouco sobre a organização política e social, tá? Justamente como eles se movimentavam em relação a termos de relações sociais que eles tinham naquele período, termos de relações de poder, termos de relação em relação à própria religiosidade deles, tá? E lembrando, essas características que eu trago para vocês, eu trouxe a partir do livro, tá? Então é importante vocês estarem com o livro, acompanhando, tá? Porque todas as características que eu estou colocando aqui, eu trouxe a partir do livro de vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, ó, primeira setinha, acompanhem aí, coloquei para vocês que governados por soberanos que se consideravam filhos dos deuses. A gente já tinha visto um pouco disso, tá? Que esses governadores de grandes cidades naquele período ali da antiguidade, eles se
ou eles próprios se autotitulavam como as divindades, ou eles se achavam ali filho das divindades, tá? Então a gente vê aí uma relação entre a política e a religião. Tá? Então isso é um destaque, tá? É um ponto principal aí de alguns povos da antiguidade oriental nesse período. Então vocês têm que ter bastante atenção nessa questão, tá? Onde o povo realmente ele atrelava a política, tá? O líder ali com uma parte religiosa, tá? Então alguns povos ali na região da África, falando ali da África antiga, eles tinham essa característica principal dos governantes, eles serem reconhecidos ali como filho das divindades, tá? Professor, por que o senhor está falando divindades, tá? Então é o último ponto que a gente colocou aqui na setinha, ó, politeísmo. Pessoal, certeza que vocês já sabem o que significa politeísmo. Politeísmo, poli vem de vários, vem de diversos, teísmo é justamente Deus, tá? Então quer dizer que é uma crença em vários deuses, tá? Mais de um Deus, é diferente do monoteísmo, tá? Que é justamente a crença em um único Deus. Quando a gente fala de poli, muitos, teísmo, Deus, ou seja, a crença em muitos deuses, esse pessoal, essa galera aí da antiguidade oriental, nesse período aí da África antiga, eles cultuavam aí vários deuses, e esses deuses eles tinham características humanas, tá? Eles tinham características ali de estar próximo à população aqui da terra, tá? Então é por isso que eles cultuavam esses antepassados, eles acreditavam ali que o pessoal que morria, o que foi o avô, o que foi o próprio pai dele, eles achavam que eles poderiam estar em um outro mundo e ajudando ali a população naquele momento. Então o pessoal tinha esse afeto, tá, com os seus antepassados e fazia esses cultos com essas divindades, tá? Voltando na segunda setinha, trouxe para vocês aqui que a camada intermediária era composta por comerciantes e artesãos. Professor, então o senhor falou sobre a camada de cima, a superior, são os governantes, tá? Ali são os governantes, os líderes daquele período, os sacerdotes, tá? A família daquele governador daquele período ali. Então essa é a primeira camada, é a camada mais rica, é a camada que tem uma classe social mais avançada nesse período, tá? A segunda é a intermediária que eu destaco para vocês aqui, composta pelos comerciantes, artesãos e o próprio pessoal que tinha outras funcionalidades, tá? O pessoal que trabalhava ali em relação à madeira, o pessoal que trabalhava em relação tanto à parte do comércio de vendas e outras utilidades, tá? A camada de baixo era composta ali, como eu coloquei para vocês, pelos mais pobres, tá? Os camponeses, ou seja, o pessoal que estava ligado com essa parte da agricultura, tá? Que estava realmente em trabalhos ali muito fortes, e os escravos e outros grupos ali. Alguns livres que não tinham dinheiro, que não tinham casa, que não tinham moradia, tá? E os escravos, como vocês sabem, escravo ele é um produto, ele trabalha ali para o seu senhor, para o seu, seja o faraó, seja o seu governador, seja lá a pessoa que tem o direito sobre ele, tá? Quarta setinha, destaquei para vocês aqui que existia uma organização patriarcal, ou seja, através da figura do homem, através da figura do pai, tá? Então esse pai ali da família era ele que era o líder familiar, tá? Era ele que iria ditar as regras dentro do seu coletivo, e isso era passado de pai para filho. Tá? Então, quando ele morresse, o filho dele que iria cuidar ali dos laços familiares, tá? Destaco para vocês que também tem no livro de vocês, é só vocês olharem, se eu não me engano ali ainda partindo da página 7, que existiam algumas localidades onde o sistema era matriarcal, ou seja, feito a partir das mulheres, das mães, onde elas tinham uma autonomia política também, elas tinham autonomia dentro de casa, tá? Era elas que ditavam as regras, eram elas que controlavam alguns bens e assim sucessivamente, tá? A gente não pode generalizar e dizer que era toda patriarcal, mas eu coloquei aqui porque era o destaque, era o que mais acontecia, mas vocês têm que lembrar que a organização matriarcal, ou seja, a partir das mulheres, a partir das mães, existia também, beleza? Então, ó, trouxe 3 camadas, os governantes aliados ali às divindades, a camada intermediária, comerciantes e artesãos, a terceira, os pobres, compostos aí a maioria dos escravos, organização patriarcal, ou seja, pela figura paterna, a figura de um homem, a figura do pai, tá? Através dos laços familiares ali.
não esquecendo da organização matriarcal, tá? E o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, com um destaque aí ao culto aos antepassados, tá? Os antepassados familiares que estavam sempre ajudando aí a população. Beleza, pessoal? Aqui está sendo um panorama bem geral, tá? Algumas características aí principais que vocês podem encontrar também no livro de vocês, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos continuar. Trouxe aqui para vocês o primeiro povo em destaque, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele, que também tem no livro, tá? Que é justamente o reino Kush. O reino Kush, bastante interessante, tá? Bastante estudado aí por grandes intelectuais aí, tanto africanos, tanto britânicos, tanto alemães, tá? Então é um reino que deixou algumas lacunas e que os arqueólogos ainda hoje eles buscam saber mais sobre essa grande civilização que aconteceu naquele período da África antiga, tá? Então eu trouxe algumas características que também tem no livro de vocês, ó, podem sacar aqui no slide, ó, situada ao norte do atual Sudão, tá? Na Núbia, a região de Kush foi muito importante para os egípcios, a gente já elencou aí com outro povo, principalmente pelo fornecimento de riquezas naturais como ouro. Lembra que quando a gente está falando do povo egípcio, ele tem uma característica peculiar e tem uma conexão muito forte em relação ao ouro, tá? A gente vê as vestimentas dos faraós, as tumbas mortuárias, tá? Os vasos canopos aí, então toda a ornamentação em relação à parte funerária, ela é composta aí por uma vastidão em relação a esse grande minério, em relação a esse grande ouro, tá? Só que quando a gente trata lá falando dos egípcios, a gente esquece da grande aliança que eles tiveram com o reino Kush, onde eles tratavam em relação dessas questões do ouro, que o reino Kush ele tinha uma forte procura, um forte território que disponha desse material, tá? Então eu destaquei para vocês aqui algumas setinhas, ó. O domínio egípcio no século 16 a.C., tá? Século 16 a.C. Então os egípcios eles dominaram essa região do reino Kush, principalmente ali pensando na parte da mão de obra, de pegar escravos, pensando na dimensão em relação ao minério, tá? Em relação ao ouro. Então é claro que os egípcios eles fizeram várias empreitadas aí com os faraós para domínio de outros territórios. Então essa questão do reino Kush foi mais uma, tá? Só que entre os séculos 730 e 650 a.C., os próprios Kushis, eles dominaram os egípcios, tá? Como eu destaquei para vocês e como também tem no livro. E aí começa a ter uma liderança, começa a ter uma governabilidade de uma forma diferente, tá? Que eram chamados faraós negros, tá? Por quê? Porque toda essa influência do próprio egípcio, do próprio povo egípcio, povo egípcio com o pessoal do reino Kush, eles absorveram muitas coisas, tá? Inclusive a gente vai falar no próximo slide em relação às pirâmides, tá? Então eles também se autodenominaram ali faraó, tinham uma relação ali com as divindades e eles eram conhecidos como os faraós negros, tá? Então aqui está uma representação que também tem no livro de vocês, tá? Destacando essa parte do faraó negro, essa parte aí ligando um rei com a parte dos sacerdotes, tá? A parte política linkando com a parte religiosa, tá? Então aqui tá justamente ali um símbolo do período, tá? Considerado aí a época dos faraós negros, tá? Que era justamente onde o reino Kush ele dominou ali a parte dos egípcios, tranquilo? Então a gente ainda vai falar um pouco sobre o reino Kush aqui, ó. Trouxe para vocês em relação às pirâmides, a grandes construções, a grandes monumentos, principalmente caracterizados aí pelos egípcios, tá? E como os egípcios eles passaram forte influência aí ao pessoal do reino Kush, então eles também desenvolveram algumas das suas pirâmides, tá? Então eles meio que imitaram aí até em questão de funcionalidade, porque elas eram também em relação a túmulos de grandes sacerdotes, túmulos de grandes faraós, túmulos reais, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, ó, as pirâmides cushitas eram túmulos reais. Então vocês podem ver que elas não tinham uma dimensão de altura como a dos egípcios, elas eram bem menores, tá? E elas eram mais pontiagudas, tá? Elas eram feitas de uma forma mais angular,
tá? Então elas têm também um formato de na frente ter um painel, tá? Uma moradia, tá? Que era justamente essas pequenas construções que eram feitas na frente dela, como eu destaquei essa daqui para vocês, tá? Nessa outra pirâmide aqui na frente também e nas outras lá de trás, como eu mostro para vocês aqui as relações dessas pirâmides cuxitas, tá? Que hoje retratam muito da cultura do pessoal do Reino Kush, tranquilo? E a gente vai passar aqui para falar para vocês ainda sobre o reino Kush. Então, a partir de 600 a.C., tá? A capital cuxita ela foi transferida para Meroé por conta de várias questões, principalmente ali a questão geográfica, principalmente pela questão cultural também, tranquilo? Então isso foi um ponto muito importante, porque a partir do momento que a capital de uma certa civilização ela é transferida, é claro que o ponto principal, o ponto educacional, cultural, o ponto turístico que aquele povo passava ali por várias gerações era transferido para outro local, para poder dar uma dimensão ainda maior ao seu reino, tá? Segundo a setinha, existiam as Candaces, tá? Que eram justamente as rainhas mães, que eram justamente algumas mulheres ali que estavam associadas à política, algumas mulheres que estavam relacionadas à própria religiosidade dentro do reino, tá? Então eram mulheres que tinham muita autonomia, muito poder, muita habilidade com liderança, tanto para lidar com exércitos, tanto para lidar com o controle de relações sociais dentro do reino Kush. Tá? E a última característica que eu trago para vocês são as chamadas escarificações, tá? Que nada mais é do que alguns arranhões, são algumas fissuras feitas em sua própria pele para representar aí força, para representar honra, para representar laços em relação aos próprios rituais religiosos que eles faziam. Então eu trouxe aqui um desenho, tá mostrando aqui uma escarificação e ali há uma parte mais atual de alguns reinos ainda dentro da África que eles fazem alguns cortes, tá? Algumas ferramentas que eles utilizam ali para demarcar ali a sua pele e ali lhe transformar ou como um guerreiro, ou como uma parte religiosa, ou como um cara que pagou ali uma promessa, mas isso está enraizado, isso está dentro da cultura e isso foi dentro do reino Kush. Tranquilo? Então isso está no livro de vocês também, podem acompanhar a partir da página 6. Tem algumas atividades também que é bom vocês irem atualizando para quando vocês voltarem, tá com o livro aí todo atualizado, tá tudo organizado. E vamos falar do próximo povo, tá? Que é o reino Axum, que também está dentro do livro de vocês. Então eu destaco alguns conceitos principais aqui, ó. Potência comercial entre os séculos 2 e 3. Então pode ver que é bem mais recente que o reino Kush, tá? Embora que já tenha sido uma consolidação de povos que vinham, povos nômades, que se fortificaram a partir do século 2 e 3 aí nesse período, tá? Então, em 355 invadiram e saquearam o reino Kush, tá? Isso aí já depois de Cristo. Então, eles tiveram toda uma organização, toda uma consolidação dentro do seu reino e aí dominaram um povo que já vinha tendo uma organização, já tinha uma estrutura que foi o reino Kush, é bem mais antiga e mesmo assim o reino Axum, com seu pouco tempo, conseguiu invadir e saquear, tá? Em relação à economia, eles praticavam as trocas comerciais, como eu coloquei ali para vocês, e eles faziam o uso da moeda, tá? Nem toda a civilização, nem todos os reinos daquele período tinha essa parte de cunhar algumas moedas para fazer aí as suas trocas comerciais, tá? O reino Axum foi um deles, então eram moedas muito bonitas, tá? Como vocês podem ver, eu trouxe algumas imagens aqui que mostram em relação a essas grandes moedas, tá? Elas têm uma representação, uma habilidade ali, um manuseio artístico muito interessante, tá? Cunhadas aí a ouro. E por último, a agricultura e domesticação de animais também era uma habilidade muito forte dentro do reino Axum, tá? Então aqui eu trouxe algumas imagens em relação à moeda. Vocês não podem esquecer as trocas comerciais nesse reino Axum, que começou ainda mais a se engrandecer por conta dessa invasão e o saque dentro do reino Kushita, tá? Então vou passar aqui para vocês. O reino Axum, ele é claro que algumas localidades ele não está com todas as suas obras arquitetônicas de pé. Com o passar do tempo, é claro que através
de várias questões geográficas, essas construções elas vão caindo, tá? Então aqui tá alguns restos, tá? Em relação a algumas construções dentro do Reino Achum, o que é considerado hoje um patrimônio mundial pela Unesco, tá? Destacando para vocês o que é um patrimônio cultural, é todo aquele bem que tem um valor para uma coletividade, para uma nação, para uma cultura, tá? Então dentro da África isso aqui é muito importante, por isso que a Unesco vai lá e tomba. O que é tombar? Ela começa a fiscalizar aquele bem, aquele móvel, tá? Como um patrimônio da humanidade. Você não pode mais mexer, você não pode mais modificar, alterar ou mesmo vandalizar, porque aquilo ali é um patrimônio que conta a história de um povo, tranquilo? Então aqui são as ruínas, tá? De uma localidade ali dentro do Reino Achum. Então vocês podem ver aí que em questão da própria construção eles eram bem manuais, tá? Eram feitas de uma maneira bem interessante, tá? Vou passar para vocês aqui para a gente terminar a nossa aula com o último reino, tá? Que era chamado Reino de Garamantes, muito essencial para a gente entender os grandes povos, tá? É claro, pessoal, que vocês têm que ter uma dimensão que existiram muitos outros povos, só que a gente não tem condições de trabalhar todos eles, tá? Porque são imensos, tá? A gente não pode trabalhar apenas a história da África o ano todo, a gente tem que dar valorização e ênfase a outros assuntos, outros conteúdos também. E lembrando que nesse período existem alguns povos nômades, tá? O que é aquele povo nômade, aquele povo que pratica o nomadismo? É aquele pessoal que não tem uma habitação, não tem uma moradia fixa, tá? É aquele pessoal que está sempre migrando de território em território, buscando ali uma boa condição de vida, tá? Então, esse reino de Garamantes, ele foi formado logo no início por um desses povos nômades, tá? Que começaram a se reunir e se fortificar, tá? Então, a segunda setinha que eu trago para vocês aqui, ele foi um importante reino no deserto do Saara. Deserto do Saara, grande característica geográfica que a gente trabalhou na aula 1, tá? Dentro de História Antiga. Entre os séculos 5 a.C. e 5 depois de Cristo. Então pode ver que tem uma grande vastidão aí de séculos que esse reino, tá, de Garamantes ele se estendeu, tá? Eles tinham um importante sistema de irrigação, que esse sistema de irrigação ele foi chamado de Fogara, tá? Que é justamente essa imagem que eu trago aqui para vocês. Aqui está sendo o sistema de irrigação, claro, atual em algumas partes ali da África, só que o Fogara ele tem uma semelhança muito próxima com esse, por isso que eu trouxe essa imagem, tá? E consistia como pegar as águas ali de um rio, tá? E transportar para outras localidades, favorecendo ali a região em relação à agricultura, tá? Então é para isso que o sistema de irrigação ele serve, tá? Justamente para transportar ali as águas e começar a ter um conforto maior em outras localidades que o rio ele não banhava, tá? Simples assim. E eles eram muito importantes aí na economia pela parte da agricultura e do comércio também, tá? Então, pessoal, hoje finalizamos aí a parte da África, destacando para vocês mais uma vez, a aula 1 já foi dada, tá aqui no canal, tá? A introdução à história da África, tá? Então aqui são os reinos, então a gente trabalhou 3 reinos principais que tem no livro de vocês, tá? Façam atividades aí, tenham responsabilidade, tenham consciência de estar atualizando as coisas, porque acredito que em breve voltaremos, tá? Então vai ser um prazer conhecer vocês aí pessoalmente, dar um alô a vocês, que vocês sabem que eu sou professor apenas do ensino médio, tranquilo? Eu espero que vocês estejam todos bem e cumprindo com todas as orientações aí, tanto da escola, tá? Tanto do nosso governo, tanto da prefeitura, e se cuidem sempre, beleza, pessoal? Abraço, professor Pedro aqui para vocês e até a próxima. Valeu!